Oi pessoal, tudo bem? E desde já quero estar pedindo para você deixar o seu like e se inscrever aí embaixo se você ainda não é inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Após ressuscitar, em uma de suas aparições, Jesus faz uma pergunta a um de seus discípulos que ficou bem conhecida. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E hoje eu quero fazer ela pra gente. Será que realmente amamos a Deus como devemos amar? Será que é Ele que está no trono dos nossos corações, que está no centro da nossa vida? E para estar começando esse devocional, vamos estar lendo lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Aqui nesse capítulo, o autor está frisando sobre a obediência ao nosso Deus. E no versículo anterior, ele diz: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aqui nos diz como nós devemos amar a Deus. A forma que a gente deve amar Ele de todo o nosso ser, com todas as nossas forças, nossa alma, nosso espírito, com tudo que há em nós. E Ele também nos diz que o Senhor é o único Deus. É o único que deve estar no centro de nossas vidas, é o único que deve estar governando nossas vidas e o único que nós devemos amar assim. Mas desde a queda no Éden, o ser humano tem a tendência de querer tirar Deus desse lugar que pertence somente a Ele e colocar os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nosso próprio querer. E isso começou lá no jardim, quando Deus deu um jardim inteiro, tantas árvores para Adão e Eva. E ela foi dar ouvido à serpente, dizendo que se eles comessem do fruto que o Senhor os tinha proibido, eles poderiam ser igual a Deus. E naquele momento, ela desejou ser igual a Deus e tirou Deus daquele lugar que pertencia somente a Ele e colocou a sua própria vontade. A cobiça em ser igual a Deus fez nascer a primeira raiz de idolatria no ser humano. E como idolatria, eu não falo apenas de adorar a imagens e outras coisas que se remetem a isso, mas sim em tirar Deus do lugar dele e colocar a nossa própria vontade, a gente adorar outra coisa a não ser Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que nós devemos guardar, que a gente possa guardar bem no nosso coração, porque dele provém todas as fontes da vida. E com o nosso coração, ele quer dizer os nossos sentimentos. Porque quando nós nos deixamos nos guiar pelos nossos próprios sentimentos, nós nos frustramos. Mas quando amamos a Deus e obedecemos a Ele verdadeiramente, colocamos Ele no lugar dele, no centro de nossas vidas, do nosso querer, destruímos todos os altares que não são de Deus do nosso coração, fazemos dele o nosso centro e nos preocupamos em amá-lo como ele deve ser amado. Quando deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade dele, percebemos o quanto ele cuida de nós. E agora vamos falar um pouco sobre o que Jesus fez. E para isso vamos estar lendo lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo quando ele veio à Terra, mesmo ele sendo Deus, ele não se apegou a isso, ele não se prendeu a isso. Ele foi servo e foi o nosso exemplo em humildade. Ele nos mostrou como devemos ser servos e humildes e obedientes e não querer fazer sempre a nossa vontade, querermos ser grandes, porque esse lugar pertence somente a Deus. E que hoje possamos ficar com essa reflexão e que possamos estar atentos a amar a Deus um pouquinho mais a cada dia. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.